Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde a todos, obrigado por estarem conectados para assistir a esse seminário online. Meu nome é Ariadne Sames, eu sou analista de mobilidade ativa do WRI Brasil, moderadora do seminário de hoje. O WRI Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos apresentam seminários online Ruas Completas, para apoiar profissionais de diversas áreas a colocar os princípios das ruas completas em ação. Uma vez por mês, os seminários online Ruas Completas irão explorar um novo tema relacionado à construção de ruas mais seguras, saudáveis e equânimes. Neste primeiro seminário, o WRI Brasil e Cidade Ativa irão abordar os elementos urbanos que podem ser inseridos num projeto de rua completa e quais os impactos desses elementos para a população e para a economia local. A Paula Santos será a nossa primeira palestrante do dia. A Paula é gerente de mobilidade ativa do WRI Brasil, formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestre em Engenharia de Transportes pela mesma universidade. A segunda apresentação será feita pela Gabriela Calerras. Cofundadora e diretora da organização Cidade Ativa, Gabriela formou-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e possui mestrado na mesma área pela Universidade de Colômbia. Antes de iniciarmos o seminário, gostaria de avisar a todos que ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Caso tenham alguma pergunta, por favor, escrevam no espaço destinado no painel à direita. Por favor, indiquem se alguma pergunta for destinada especificamente para uma das palestrantes. Desejo um ótimo seminário a todos e passo a palavra para a Paula, que vai abordar o conceito de ruas completas. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar então a apresentação, aprendendo um pouco o que são as ruas completas e quais são os elementos que compõem uma rua completa. O que faz de uma rua completa? Bom, primeiramente, o que é uma rua completa? As ruas que a gente tem no Brasil hoje, elas são, o espaço que elas têm é muito dedicado aos automóveis, por isso que ela é representada por essa figura que tem mais acima do slide. É uma rua onde tem um espaço onde os pedestres circulam por ela, só que o espaço dedicado aos pedestres é muito pequeno, a segurança para os pedestres não é o suficiente, e esse espaço ele é dedicado prioritariamente aos automóveis. O que o conceito de ruas completas traz para a gente? É um conceito onde o espaço urbano ele é um pouco mais bem distribuído do que a gente está acostumado a ver. Então, o espaço para os pedestres é um espaço mais amplo, seguro, tem espaço para os ciclistas podem trafegar com segurança, tem um espaço para transportes mais eficientes do que o carro, como o transporte coletivo, mas tem o espaço para o carro também. O conceito de ruas completas prevê? Que o foco seja dedicado às pessoas, que as pessoas sejam as protagonistas do desenho urbano. Ou seja, quando a gente vai modelar uma rua, projetar uma rua, a gente vai pensar primeiro no que é melhor para o pedestre, depois para o ciclista, seguido pelo transporte coletivo, o transporte de carga e, último, os automóveis e a motocicleta. Por quê? Porque os pedestres, os ciclistas, são meios de transporte mais vulneráveis e também são mais sustentáveis, assim como o transporte coletivo, é um transporte mais eficiente e mais sustentável. Por isso que ele tem que ser priorizado no espaço urbano. O que faz... é importante a gente perceber que toda rua pode ser uma rua completa, independente do uso que ela tiver. Então, no exemplo 1, a gente está vendo uma rua que tem uma vocação. Ela é utilizada por pedestres, muito do espaço que é dedicado para o automóvel está sendo utilizado pelos pedestres. Ele é um acesso local a uma estação de transporte coletivo de alta capacidade, de um metrô. Então, a gente vê que a vocação dessa rua, ela é destinada aos pedestres, mesmo que o desenho urbano não esteja mostrando isso. Já o exemplo 2, ela mostra um tipo de rua diferente, é um corredor de ônibus, tem alto fluxo de pedestres também, muito em função da existência desse transporte coletivo, tem um espaço de uso misto, que a gente chama, que é o espaço onde passam os carros, as motocicletas. Então, existem vários tipos de ruas, e essas ruas todas elas podem ser completas de alguma forma, não existe um modelo único de rua completa. Qualquer rua
pode ser uma rua completa, contanto que a gente consiga enxergar qual é a vocação dela. Então, para a gente abordar um pouco dos elementos que uma rua completa pode ter, a gente vai passar pelos diversos caminhos que os modos de transporte podem percorrer. O caminho dos pedestres, depois os caminhos dos ciclistas, o caminho para o transporte coletivo, o caminho para os veículos, e depois a gente vai falar um pouquinho de elementos que são utilizados por todas as pessoas na rua, que integram, né, todos os modos de transporte na rua. Então a gente vai começar falando um pouquinho do que o pedestre precisa para se sentir seguro e confortável na rua. A parte que o pedestre mais anda na rua são as calçadas, né? As calçadas, elas têm um dimensionamento que ele é normatizado no Brasil. Uma faixa, uma largura boa para um pedestre conseguir trafegar com segurança e conforto numa calçada, a norma recomenda pelo menos 1,20 m, né? Recomendando ainda mais, 1,50 m. Mas esse espaço que as pessoas utilizam para caminhar, ela deve ser livre de qualquer interrupção. Então, mobiliário, poste, vegetação, qualquer elemento que compõe a calçada, ele tem que ficar fora dessa faixa livre, seja na faixa de serviço ou na faixa que fica mais perto dos prédios. Então, se uma pessoa quiser olhar uma vitrine ou conversar na porta de um edifício, ela não vai trancar a passagem das pessoas. Isso favorece a calçada, isso favorece os pedestres, então isso incentiva que as pessoas caminhem mais, se não precisam recorrer a um outro transporte para percorrer distâncias curtas. Outros elementos também que incentivam que as pessoas caminhem mais, andem mais nas ruas, são elementos que não estão diretamente ligados ao dimensionamento da calçada, mas que podem ser adicionados nesse espaço para incentivar que as pessoas utilizem esse espaço a pé. Por exemplo, as fachadas ativas, né, que é um elemento utilizado, por exemplo, pelos comércios, ou então um prédio residencial onde não tem um muro, né, onde as pessoas consigam enxergar quem está dentro do prédio. Então, a pessoa que está andando na calçada, ela consegue ter consegue enxergar quem está dentro dos edifícios. Isso promove uma sensação de segurança nas pessoas. Da mesma forma, o mobiliário urbano, ele permite que as pessoas permaneçam mais na rua, seja bancos ou essas mesinhas que a gente está vendo aí na foto. Elas permitem que as pessoas que passam na rua sejam vigiadas pelas pessoas que estão sentadas. Isso também transmite uma sensação de segurança, isso promove a segurança pública e é muito benéfico para as cidades exatamente por fazer com que as pessoas tenham mais vontade de caminhar. E esses lugares onde a gente consegue colocar bancos e vegetação e iluminação, elas não precisam necessariamente ser um espaço que a gente retira dos carros. Tem muita gente que tem esse medo, assim, que medidas para retirar espaço do carro são impopulares. Mas nessa foto a gente percebe que em Nova York, quando neva, é muito visível que tem espaços na rua que não são utilizados por ninguém, né? Eles são dedicados para o carro, mas eles não são utilizados pelo carro. Então, eles poderiam dar espaço para uma futura mini praça, onde poderia ter mesinhas, cadeiras para as pessoas, poderia ser uma ciclofaixa, poderia ser uma ilha de refúgio para promover mais segurança. Então, não necessariamente esse conceito de rua completa vem para retirar o espaço do carro, mas sim para redistribuir o espaço para que seja mais confortável e seguro para as pessoas. Um outro elemento que é muito importante na questão de calçadas, né, para promover que as pessoas caminhem mais, é a drenagem. Porque ruas muito alagadas, calçadas alagadas, elas não são acessíveis para o pedestre, né? E diferente de uma rua onde o carro passa por cima de uma poça e não é tão prejudicado, o pedestre numa calçada alagada simplesmente não consegue trafegar. Então a drenagem é um elemento muito importante. E nessas fotos a gente vê que quando a gente faz uma extensão de calçada, a drenagem ela não necessariamente tem que ser prejudicada, né? Tem muita gente que tem medo de fazer esses alargamentos e ter que fazer toda a estrutura da rua para ter um caimento adequado para a drenagem.
Mas esses exemplos da Cidade do México e de Seattle mostram que a gente pode fazer um alargamento de calçada utilizando o mesmo caimento da rua e tendo, então, uma obra não tão cara. A gente vai falar um pouquinho, então, agora dos caminhos para os ciclistas, quais são as formas de incentivar que as pessoas andem mais de bicicleta e promovendo segurança para isso acontecer. Existem vários tipos de infraestrutura que a gente pode dedicar aos ciclistas, mas não necessariamente todas as ruas de uma cidade têm que ter essa infraestrutura para o ciclista. Do que vai depender? Depende de quantos veículos motorizados estão trafegando na rua e a que velocidade. Então a gente tem que promover segurança para os ciclistas. Por exemplo, essa primeira foto mostra uma ciclovia e a gente vai usar uma ciclovia quando a velocidade dos veículos for maior do que 60 km por hora e tiver um fluxo veicular alto. Então isso vai incorrer um risco para os ciclistas, então a gente vai ter que dedicar uma pista segregada para eles, para incentivar que tenha um ciclismo seguro nessa rua. No outro extremo tem as vias compartilhadas, que são vias onde os ciclistas andam junto com os carros. Então, são ruas que têm uma velocidade aí muito mais baixa e um fluxo veicular muito baixo também. No meio, então, são as ciclofaixas, onde tem uma velocidade entre 30 e 50 km por hora, um fluxo veicular também mediano. Então, a gente vai dedicar uma faixa pintada, né, sem uma segregação física, mas é uma faixa dedicada aos ciclistas, também promovendo uma separação do fluxo de bicicletas do fluxo de carros, mas sem uma segregação física. Bom, existem também dimensões adequadas para ciclovias ou ciclofaixas, né? Para promover um ciclismo com conforto, para incentivar que as pessoas andem mais de bicicleta, é necessário que a largura dessa infraestrutura seja adequada. No caso de ciclovias ou ciclofaixas bidirecionais, isso é, quando o fluxo de bicicletas é autorizado nas duas direções, essa infraestrutura tem que ter pelo menos 2,50 de largura. No caso de unidirecionais, onde o fluxo de bicicletas é autorizado só em uma direção, essa largura pode ser de 1,20. Agora nós vamos passar para o caminho do transporte coletivo, que é uma infraestrutura de transporte muito mais eficiente. Então, por isso que é recomendado que a gente priorize esse tipo de transporte. Ele carrega muito mais gente num espaço muito menor do que um veículo individual. Existem também, assim como para as bicicletas, existem diversos tipos de segregação para o ônibus. Existe a faixa dedicada, onde também é só pintada uma faixa que é dedicada prioritária ao ônibus. Existe a faixa segregada, onde já existe uma segregação um pouco maior, né, fora do tráfego misto de carros. E existe também infraestruturas mais robustas, como o BRT, que além da faixa segregada também tem outros elementos para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros, tem pagamento antecipado, então isso torna ainda mais eficiente o transporte coletivo. Assim como as bicicletas também, para o tráfego dos ônibus ser seguro e confortável, existem larguras recomendadas. Então, uma faixa de ônibus ocupa, na largura total da rua, entre 13,20 e 13,70. Nessa figura, a gente enxerga um sistema BRT, uma representação de um sistema BRT, onde existe também uma faixa de ultrapassagem que também dá mais agilidade para o sistema. Elementos que ocupam também um pouco da calçada, né, que fazem uma integração entre o modo a pé e o modo do transporte coletivo, são importantes numa rua completa, porque são momentos onde há uma interferência, né, entre as pessoas que estão paradas esperando o ônibus ou uma bicicleta que passa por um ponto de ônibus. Então, esses elementos eles devem ser muito bem projetados. Uma calçada onde tem uma localização numa calçada onde tem um ponto de ônibus, ela tem que ter uma largura muito maior, porque exatamente as pessoas ficam paradas esperando pelo ônibus e bloqueiam a passagem das pessoas. Então, nessa foto que a gente vê na primeira foto de Barcelona, foi utilizado um recurso muito simples, que foi uma extensão da calçada, exatamente no ponto de parada de ônibus, onde as pessoas podem esperar
pelo ônibus sem interferir no fluxo de pedestres. Nesse caso, é recomendado que tenha pelo menos 1,20 m para o abrigo, onde as pessoas vão ficar paradas, mais 1,20 m para embarque e desembarque, mais 1,20 m de faixa livre. Então, calçadas onde existem ponto de ônibus, é muito importante que essa calçada tenha pelo menos 3,60 m. No caso de conflito com ciclistas, é muito frequente que as ciclovias, as ciclofaixas parem antes do ponto de parada e continuem só depois, exatamente porque muita gente tem dúvida de como tratar essa infraestrutura com relação ao ponto de parada. Então, esse modelo que a gente vê em Fortaleza, ele é muito recomendado porque ele evita o conflito do ciclista com o ônibus parado na parada. Ele passa por trás da parada, evitando também manobras arriscadas por parte do ciclista. Passando então agora para o caminho dos veículos, a gente percebe que, como eu falei anteriormente, a rua completa ela não serve para tirar espaço dos carros, mas sim adequar o espaço viário para que todos os usuários tenham conforto e segurança. O espaço do carro, muitas vezes, ele é superdimensionado, né? A gente vê que uma faixa de carro ela pode ter um mínimo de 2,70 m, por exemplo. Reduzindo essa faixa, a gente pode conseguir espaço para um alargamento de calçada ou para uma ciclofaixa sem ter que tirar faixas de tráfego de carro. E a largura de estacionamento também pode ser reduzida até 2,20 m. E por que é importante esse dimensionamento das faixas para o tráfego de veículos? A largura das faixas, ela diz muito sobre a velocidade que os carros vão praticar. Essas duas fotos, a gente enxerga ruas que têm 30 km por hora de limite de velocidade. A primeira foto, ela mostra uma rua muito larga, que convida as pessoas a praticar limites alterados que são acima do limite da velocidade permitido. Já a rua da segunda foto, a gente vê uma rua muito mais estreita, onde tem muito mais pontos de referência, tem placas, tem árvores, postes. Então, o motorista que passa por essa rua, ele percebe que ele está numa velocidade mais alta se ele passar do limite de velocidade da rua. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção na largura da faixa, né? Não precisa ter uma faixa muito larga e isso, inclusive, prejudica, né, que as pessoas andem na velocidade adequada da rua. Além desse estreitamento das faixas, existem outras medidas populares para moderação de tráfego. Uma delas são as lombadas, né, que tem medidas comprovadas de redução de velocidade. As travessias elevadas, que nada mais são do que as lombadas com uma travessia em nível que prioriza também os pedestres. E as extensões de meio fio, que são um estreitamento, um encurtamento da travessia dos pedestres. Isso reduz a exposição dos pedestres ao tráfego de carros e também reduz significativamente os acidentes. Quando a gente projeta uma rua completa, a gente também não pode esquecer que a logística urbana trafega pelas faixas de tráfego misto. Então, quando a gente projeta uma rua completa e uma rua comercial, é muito importante a gente prever horários e locais para carga e descarga ou alternativas para que essa carga e descarga seja realizada por outros modos de transporte, seja a pé, seja de bicicleta, e então prevendo um local para caminhões estacionarem em ruas adjacentes. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho desses elementos que são os elementos de transição que fazem justamente a integração de todas as pessoas no ambiente urbano. Uma delas é a sinalização. Nós estamos também muito acostumados a projetar a sinalização muito voltada para os automóveis, né? Então, existe toda uma engenharia para sinalizar as ruas, para que os automóveis encontrem os locais de destino, que os motoristas saibam como se comportar no ambiente urbano. Mas existe também a necessidade da gente informar os pedestres, os ciclistas e os outros usuários do transporte coletivo também, como se comportar e quais são, por exemplo, as distâncias que podem ser percorridas sem utilizar o carro. Essa foto ele mostra um sistema de
sinalização do Rio de Janeiro que é totalmente dedicada ao pedestre. Então as pessoas sabem exatamente onde elas estão e sabem o que elas podem percorrer sem, por exemplo, utilizar um Uber, que é um sistema que ela confia mais, e percorrer distâncias curtas que poderiam ser percorridas a pé. Da mesma forma, a integração com o transporte coletivo deve ser examinado para que pessoas que andam de bicicleta e a pé consigam integrar com o ônibus para alcançar distâncias maiores. Tanto a integração da bicicleta, né, com esses estacionamentos que a gente vê na foto, quanto também uma integração com o modo a pé. Como é que está sendo realizado o acesso às estações de ônibus por pedestres que têm uma mobilidade mais reduzida, como pessoas que usam cadeira de rodas ou idosos? Será que as pessoas estão conseguindo chegar nas estações de transporte coletivo com agilidade, com conforto, com segurança? Outro elemento importante também é a iluminação, muitas vezes dedicada para os carros, né, voltadas para o espaço onde passam os carros, mas é muito importante a gente lembrar que as pessoas precisam ser beneficiadas também dessa iluminação. Muitas vezes a iluminação urbana ela é bloqueada pela vegetação e não é suficiente para iluminar o caminho dos pedestres, as calçadas. Então é muito importante a gente perceber como essa iluminação vai beneficiar também os pedestres e projetar postes como esse que está sendo mostrado na foto, mais baixos, mais intimistas, também promove uma integração dos pedestres no ambiente urbano. Assim como aquela foto que eu mostrei anteriormente, que mostrava a ciclofaixa chegando perto de um ponto de parada de ônibus, da mesma forma ocorre nas interseções. Muitas vezes a gente vê projetos que chegam perto de uma interseção e como é muito difícil de resolver, muitas vezes, como dar continuidade nas interseções, a ciclofaixa só volta a aparecer depois da interseção. Mas é justamente nas interseções onde ocorrem a maioria dos acidentes. Então é muito importante que a sinalização seja muito clara nesses locais. Esse desenho que a gente mostra é apenas um modelo que é amplamente discutido e ele mostra diversos fatores que aumentam a segurança do ciclista. Por exemplo, o ciclista quando para na interseção, ele para um pouquinho mais à frente do que o carro. Isso melhora a visibilidade do automóvel que vai converter à direita. Então, assim como essa interseção, existem diversos modelos na literatura que promovem a segurança dos ciclistas e não prejudicam a eficiência da interseção. Um outro elemento muito importante também para incentivar que as pessoas caminhem mais, andem mais de bicicleta, é a vegetação. Ela não só embeleza a cidade e dá conforto térmico, como também ajuda muito a resiliência, né? Para a captação de águas pluviais, evita inundações, então é um elemento que deve ser bem projetado também, para não prejudicar também o fluxo de pedestres e não danificar o piso da calçada. Existem diversos tipos de árvore que podem ser utilizados no ambiente urbano e isso deve ser levado em consideração. Outro elemento também integrador são as texturas e pinturas do pavimento. Não necessariamente uma rua completa ela precisa ser toda segmentada, né? Quando a gente tem velocidades baixas, por exemplo, dos automóveis, a gente pode ter um ambiente todo compartilhado. Nesses casos é interessante a gente utilizar texturas no pavimento que indiquem os caminhos e tornem o caminho intuitivo para as pessoas. Nessa foto a gente está mostrando uma foto de Lisboa, onde é muito utilizada também a pedra portuguesa, né, como aqui no Brasil, só que a pedra portuguesa ela tem elementos que tornam ela muito inacessível, principalmente para as pessoas com mobilidade reduzida. Então a solução que a cidade de Lisboa utilizou foi fazer uma faixa com um pavimento mais acessível, onde as pessoas caminham e utilizar a pedra portuguesa apenas como balizadoras e como embelezadoras e para conservar o patrimônio da cidade. Aqui eu trago então um exemplo de rua completa no Brasil, existem diversos exemplos no mundo inteiro, e esse é um exemplo de uma cidade aqui do Brasil, em Belo Horizonte, onde foi realizada uma intervenção urbana muito grande,
há uns anos atrás, e eles aproveitaram essa intervenção, onde eles instalaram o BRT, para fazer uma remodelação do centro da cidade e incluíram, então, esse conceito de ruas completas. Na imagem de cima, a gente vê a cidade como era antes, onde tem um espaço bastante dedicado aos automóveis, os ônibus trafegam junto com os automóveis, e na foto de baixo a gente vê como ela é hoje, com muito mais espaço dedicado aos pedestres. Nessa rua, o acesso de automóveis é restrito ao acesso local, e existe também uma ciclovia paralela ali à calçada. Então, essa rua ela é prioritária para pedestres, ciclistas e o transporte coletivo. E mudou a cara da região central de Belo Horizonte. Para finalizar, eu deixo aqui alguns materiais de apoio para a realização de projetos de ruas completas, desde essa primeira publicação, que são os acessos seguros, que ajuda a projetar entornos de estações de transporte coletivo. A segunda publicação é os 8 princípios da calçada, onde traz elementos de dimensionamento e de melhoria, de qualificação de calçadas muito além, né, de piso, traz também arborização, as fachadas ativas e todos esses elementos que eu citei aqui. Esse terceiro publicação traz formas de desenho seguro de ruas, ou seja, modelos, medidas de desenho urbano que melhoram a segurança das pessoas e tem medidas que comprovam que são benéficas para a redução de acidentes. O quarto manual é sobre projetos de priorização da bicicleta em comunidades de baixa renda. E os 2 últimos, esse transporte ativo e prioridade ao ônibus, são formas de ler normas e leis brasileiras em aplicação em projetos. Então, é uma tradução dessas leis e normas de uma forma mais atrativa, com desenhos, explicações mais palatáveis. Eu vou passar agora, então, a palavra para a Gabriela Calejas, que vai falar um pouquinho de quais são os benefícios de uma rua mais caminhável, de uma cidade mais atraente para os pedestres. Olá, boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo aí direitinho? Como a Paula comentou, eu vou contar um pouquinho sobre o conceito, né, de ruas caminháveis, porque, no meu entendimento, as ruas que são completas começam sendo caminháveis. Por quê? Porque são as pessoas que vão estar montando na bicicleta, dentro do transporte público, né, ou conduzindo um veículo. A gente entende que as pessoas, então, são a chave, né, do desenho das cidades, das ruas, principalmente também porque elas vão ser quem vão fazer a transição entre os diferentes modos de transporte ao longo do dia. Então, essa primeira parte da minha apresentação, eu vou tentar dar uma alinhada sobre os conceitos, né, da rede de mobilidade a pé, vou falar um pouquinho sobre os benefícios, e no finalzinho eu vou fazer um convite a vocês sobre um projeto que a gente está fazendo. Então, eu acho que a gente tem que começar reconhecendo que o caminhar, né, o transporte a pé, ele é uma forma de transporte, ele hoje é reconhecido na Política Nacional de Mobilidade Urbana como tal, né, como meio não motorizado. A gente até fala que, enfim, esse termo tem que ser um pouco atualizado, porque a gente está sempre fazendo referência ao carro, né, então a ausência do motor é o a pé, mas na verdade a gente tem chamado eles o a pé e a bicicleta de modos ativos de transporte. E, como eu disse, ele é o principal integrador dos outros modos. Em algum momento do dia, vamos ser todos pedestres, nem que seja, né, andando até o ponto de ônibus, indo pegar um táxi. E uma dificuldade, eu acho, né, principalmente, né, se tratando aqui dos gestores municipais que planejam essa rede de mobilidade a pé, é que ela é muito complexa. Por quê? Diferentemente de uma rede de transporte coletivo, um metrô, uma linha de ônibus, né, que ela acontece de uma forma mais linear, onde você tem as estações, né, e as linhas que vão, né, de um extremo ao outro das cidades, a rede de mobilidade a pé, ela
pode acontecer em qualquer lugar da cidade, porque todos os acessos às edificações, aos parques, são pontos, né, em que as pessoas vão acessar essa rede. Ela se conecta em várias escalas e de diversas formas, em vários lugares. Ela se conecta, né, esses pontos de intersecção com os outros modais, que são potencialmente pontos de conflito. Então, ela é muito mais complexa da gente planejar e ela tá em todos os lugares da cidade. Na verdade, ela é a essência das cidades, é essa malha, né, que vai conectar todas as atividades que a gente realiza no dia a dia. E então, ela, na verdade, se manifesta através de várias escalas. Para os gestores municipais, aqui a gente tem que lembrar que o planejamento da mobilidade a pé começa com o planejamento da cidade, né, dos vetores de expansão, de onde estão os principais usos. Então, falar de mobilidade a pé é falar de onde está a residência, né, a moradia, os locais, os centros de emprego, de comércio e de serviços. Falar de mobilidade a pé é falar também de densidade populacional e construtiva e de acesso a transporte coletivo. Porque uma cidade mais caminhável, ela vai ser essencialmente uma cidade também mais compacta, né, onde a gente pode aproximar as pessoas, as atividades que são realizadas no dia a dia, para reduzir realmente essas distâncias, para que elas sejam, né, potencialmente desenvolvidas a pé. Se a gente tem cidades muito espalhadas, onde as moradias, os trabalhos estão nas periferias, né, as pessoas têm que se deslocar muito pelo território, e isso dificulta o caminhar como uma escolha, né, pelo modo de transporte. Então, isso é uma escala macro, são esses elementos que a gente tem que considerar. Quando a gente começa a dar um zoom, né, a se aproximar do território, então, outros elementos que fazem parte dessa rede de mobilidade a pé, obviamente, são as calçadas, mas que vão se conectar, né, e formar uma rede através de passagens, que às vezes passam entre edifícios, no meio dos lotes. Aqui em São Paulo, a gente tem também as fruições públicas, né, que são partes de terreno onde a gente dedica para passagem de pedestre, terrenos privados, mas também estão as travessias, que vão fazer essas conexões, né, de um lado para o outro da rua, né, e passando por essas zonas de conflito, né, potencialmente de conflito com os outros modais, que são, né, o leito carroçável. E quando a gente aproxima um pouquinho mais do território, os outros elementos que começam a aparecer e influenciar na experiência do pedestre são os que estão no entorno, né, nesse ambiente das calçadas. E aqui lembrando, a Paula bem disse que um elemento que a gente tem olhado muito no planejamento da rede de mobilidade a pé nos municípios é o pavimento, né? É o mais óbvio, a questão da acessibilidade, que, enfim, hoje ainda precisa ser alcançada em vários municípios, mas a gente tem que lembrar que a experiência do pedestre, a experiência de quem caminha pelas ruas, é moldada por uma série de outros elementos. Então, a gente vai ter, claro, as dimensões desse pavimento, mas o tipo de textura, né, de cor, e, enfim, as qualidades dessa superfície em si. A gente vai falar também um pouco sobre a relação entre o privado e o público, que são as fachadas dos edifícios. A Paula falou um pouquinho sobre as fachadas ativas, então aqui são, na verdade, essa interface, para ela ser segura para o pedestre, ela tem que permitir essa visibilidade, né, essa troca entre quem está dentro e fora da edificação ou do lote. Esse é um atributo muito importante também para quem caminha. Uma outra questão é a iluminação, e isso é particularmente importante para os grupos vulneráveis, acho que principalmente mulheres, né, a gente tem que falar, a gente estuda isso e vê que em muitos casos as calçadas mal iluminadas, elas são evitadas, né, por mulheres e outros tipos de pedestres que tem que caminhar no dia a dia. A arborização e elementos como toldos vão ajudar a dar mais conforto para quem caminha, porque esse sombreamento é bastante importante em várias cidades no Brasil, onde faz muito calor, né, e é muito difícil você escolher andar, porque as temperaturas são muito altas nas ruas. E outro elemento também, aqui eu estou citando só alguns, mas enfim, a gente pode destrinchar essa perspectiva do pedestre em uma série de outros elementos,
mas também acho que é importante reconhecer que o uso, né, e a velocidade do fluxo da via vai interferir bastante também na experiência do pedestre, né, em quão seguro e confortável ele vai se sentir, e a presença de mobiliário urbano que vai gerar outras oportunidades de uso para essa infraestrutura. Então, lembrando que a rede de mobilidade a pé, claro, ela é desenhada para proporcionar a ida e vinda, né, o deslocamento, como uma função primordial, né, das pessoas, mas ela também pode proporcionar outros usos de permanência, que a gente chama, como sentar, tomar um café, encontrar alguém, e isso ajuda a dar vitalidade para as ruas das nossas cidades. Agora, a gente tem, então, algumas qualidades, né, aqui na Cidade Ativa, a gente elencou algumas, enfim, podem ter outras, acho que dependendo um pouco das condições dos municípios, mas a gente elencou aqui algumas dessas qualidades que são usadas pelos usuários para escolher, né, se eles vão sair de casa a pé ou não, num dado dia. O primeiro, a gente entende que é a utilidade. Utilidade querendo dizer se a rede de mobilidade a pé, de fato, te leva a algum lugar onde você quer ir, né, num tempo que você tem disponível para fazer aquele deslocamento. Então, aqui, na verdade, a gente fala da conectividade e do fato das cidades que são mais compactas realmente facilitarem o deslocamento a pé por terem essas distâncias mais curtas a serem feitas no dia a dia. Então, de fato, numa cidade onde as coisas estão muito longe uma das outras, o andar a pé não é inconveniente, porque você não tem, né, o tempo que você necessitaria para cruzar toda a cidade a pé disponível, né, naquele dia para ir ao trabalho, para ir para a escola. Então, esse seria o primeiro atributo para a gente avaliar nas cidades e incentivar o deslocamento a pé. O outro, claro, é o da acessibilidade, que, observando um pouco da literatura e da legislação que a gente tem sobre o tema, é o que a gente mais trata aqui no Brasil. Eu acho que principalmente porque é mais essencial, né? Existem alguns pedestres, aqueles com mobilidade reduzida, ou pessoas com deficiência, que elas precisam de acessibilidade para sair de casa a pé. Sem acessibilidade, elas não podem fazer essa escolha. Então, é realmente algo que hoje a gente ainda coloca como um adicional, né, um qualificador da rede de mobilidade a pé, mas ele é, de fato, essencial. Todas as calçadas e todos os espaços das ruas deviam ser acessíveis, né, como um atributo básico. E, enfim, acessibilidade, a gente está falando muito de largura, né, de faixa livre, como a Paula comentou, nas calçadas, tem muito a ver com o tipo de pavimento, e também bastante com o rebaixamento das guias, né, nas intersecções, nos cruzamentos, que, enfim, são atalhos que ainda muitas pessoas têm que encarar aqui no dia a dia, andando nas ruas. Então, o terceiro atributo é a segurança, e a gente entende segurança de duas maneiras. A primeira é a segurança viária, ou seja, onde elementos como a velocidade dos carros, os tempos semafóricos, né, as curvas nas esquinas, elas vão dizer um pouco sobre como vai ser essa relação entre o pedestre e os veículos que estão trafegando pelo leito carroçável. Esse é um aspecto da segurança. Agora, o outro aspecto que se fala muito também é o da segurança pessoal. Então, uma rede de mobilidade a pé que seja segura, ela tem que ser bem iluminada, ela tem que ter gente, né, caminhando, as pessoas, elas são um indicador de segurança, né, quando a gente vê outras pessoas na rua, a gente se sente mais confortável para ir por ali. Eu brinco que é um pouco uma coisa de um instinto, né, você vê outro ser humano percorrendo ali um trajeto, você pensa, poxa, aquele caminho é seguro, né, uma pessoa sobreviveu a essa calçada, então eu consigo sobreviver também. E repito, eu acho que, assim como a acessibilidade é um atributo essencial para alguns pedestres que têm alguma dificuldade de se locomover, aqui a segurança também é essencial, por exemplo, para mulheres, né, ou para crianças escolherem ir a pé para o seu destino. O quarto atributo é o conforto,
e conforto querendo dizer as dimensões adequadas para um fluxo de pedestre. Então, a Paula trouxe algumas referências de dimensionamento, mas a gente tem que lembrar que, dependendo do número de pedestres que temos, né, numa via, de repente, esse aqui é um exemplo da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, quando o fluxo é muito intenso, quando temos muitas pessoas, a gente precisa de uma calçada ainda mais ampla, né, para que ela seja confortável para o deslocamento a pé. E outros aspectos que a gente pode olhar dentro de conforto é o conforto ambiental, né, de novo, então se a gente tem cidades onde chove muito, onde faz muito sol, é importante pensar na questão da cobertura, do sombreamento, né, dessa proteção contra intempéries, e a questão da drenagem, né, que também influencia bastante nesse conforto do andar, né, então lembrar que as nossas calçadas têm que estar secas, né, mesmo num dia chuvoso, para garantir que as pessoas consigam se deslocar a pé. E por último, o quinto atributo é o da atratividade, que nada mais é do que tornar o caminhar prazeroso, né, agradável, que seja interessante. Aqui a gente traz muito uma leitura do dinamarquês, o urbanista dinamarquês Jangel, que fala que uma paisagem, né, uma calçada interessante, ela tem que ter algo de novo a cada 4 segundos que a pessoa caminha. Então, isso faz, né, uma paisagem ser interessante. Aquela em que, quando você caminha, você vê algo novo a cada 4 segundos. Tem um ritmo, tem elementos, né? Ela também vai falar muito sobre o mobiliário urbano para receber esse pedestre, ou para, né, um minuto de descanso, ou para um idoso que, né, que precisa ali sentar um pouco antes de começar a caminhar, ou mesmo para essas outras atividades de permanência, como eu comentei, que acontecem nas ruas, né? Porque, afinal, eu acho que a calçada, ela é um espaço público, né, por excelência, ele é a essência dos espaços públicos das nossas cidades, e elas têm que permitir também, além do deslocamento a pé, essas atividades de encontro e de troca entre as pessoas. Agora, então, é importante lembrar que os diferentes, né, usuários da rede de mobilidade a pé têm características diferentes, e que, no fundo, esses 5 atributos que eu comentei, eles vão ser avaliados de diversas formas por essas pessoas. E é isso, eu acho que temos que assumir, então, que essa rede pode oferecer esses outros modos de usar, né, da infraestrutura, para que, de fato, ela seja uma cidade, né, agradável e atraente para todas as pessoas, e que, quando a gente planeja, então, essa infraestrutura para as pessoas mais vulneráveis, né, mulheres, idosos, crianças, outras pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência, a gente acaba, na verdade, criando uma cidade, uma rua que é acessível para todo mundo. Então, é isso, uma rua caminhável, ela é uma rua desenhada para as pessoas, né, para todo mundo. E por que, então, né, falar de cidades mais caminháveis? Por que as ruas têm que ser boas para os pedestres? Eu vou trazer aqui alguns benefícios, alguns que são bastante essenciais e inerentes, né, ao caminhar, como, por exemplo, a saúde. Eu tive a oportunidade, né, de fazer o meu mestrado em desenho urbano lá nos Estados Unidos, e depois eu fui trabalhar na prefeitura de Nova York, conheci o movimento Active Design, enquanto eu trabalhei lá, que é, na verdade, um esforço de gestores, de técnicos de várias áreas, de várias cidades dos Estados Unidos, que estavam tentando resolver essa equação, né, um problema de saúde público, hoje nos Estados Unidos, que são as doenças crônicas que têm como gatilho ou fatores de risco a obesidade e o sedentarismo. Então, eles entenderam lá que um desenho novo de cidade pode promover hábitos mais ativos, hábitos mais saudáveis, né, através de um acesso à alimentação mais saudável e a prática de atividade física no dia a dia. Esse problema de saúde dos Estados Unidos, né, que está matando muita gente, que representa um custo muito alto a nível nacional, também já é um problema aqui no Brasil. Não sei se todo mundo tem essa clareza, mas hoje mais de 70% das mortes dos brasileiros
são causadas por essas doenças não transmissíveis, as doenças crônicas, né? E entre elas estão as cardiovasculares, os diabetes, a diabetes e vários tipos de câncer que têm como fator de risco a obesidade e o sedentarismo. Aqui alguns números para vocês terem uma ideia. Hoje no Brasil, quer dizer, se antes, né, na década de 75, 30% mais ou menos da população estava acima do peso, hoje a gente já tem mais de 50% da população acima do peso, e esse número também é bastante parecido com esse entre as crianças, né, que chama muita atenção. Então, no fundo, uma cidade, uma rua que é mais caminhável, ela vai incentivar a prática de atividade física no dia a dia, né, vai incentivar esse caminhar com o ir e vir, que é uma forma muito acessível da gente ser mais saudável, né, da gente ser mais ativo. Em relação ao meio ambiente, a gente tem que lembrar que é algo muito simples, né? No fundo, o andar, ele não consome, a gente não usa nenhum combustível, né? Além da energia do nosso próprio corpo, e não geramos nenhuma emissão de gás de efeito estufa, né? Ou de poluentes. Lembrando que, enfim, essa aqui nossa matriz energética, a gente ainda usa muito fontes não renováveis e que geram essas emissões, e que isso tem um impacto muito grande nas mudanças climáticas. Além disso, a gente tem que lembrar que quando projetamos, né, planejamos ruas voltadas para as pessoas, elas vão ser mais arborizadas, elas vão ter áreas permeáveis, e que isso também carrega em si um benefício para o meio ambiente, porque essas ruas mais verdes, né, tem estudos que mostram que elas conseguem ajudar a reduzir a temperatura relativa do ar em até 4, 5 graus, e também, né, claro que depende muito das condições do solo, mas elas também podem ajudar a prevenir ou minimizar os efeitos de enchentes e alagamentos, né, enquanto que também essas copas das árvores, né, que a gente pode arborizar nas nossas ruas, elas ajudam a melhorar a qualidade do ar. Em relação à economia, também outra coisa muito básica, o andar ele não custa nada, então ele vai ser o jeito mais fácil e acessível de transportar pessoas pelo território. Tem um estudo dos Estados Unidos que fala, né, um pouco sobre esses gastos mensais das famílias com o deslocamento, e que, para quem usa, né, o carro, pode chegar a ser 25% do orçamento familiar dedicado, né, a pagar estacionamento, IPVA, gasolina. Então, falar de ruas caminháveis é falar de um custo, né, menor, tanto para a pessoa quanto para o Estado, para garantir o deslocamento de pessoas e coisas, né, e de produtos também, pelo território. Lembrando que hoje é uma realidade em algumas cidades que as pessoas que mais andam são aquelas mais pobres, né? Então, que a gente tem que valorizar esse caminhar para essas pessoas que têm que fazer isso no dia a dia, e para que essas pessoas não passem a adotar outro meio de transporte, que é algo muito comum também. As famílias que logo melhoram um pouco, né, a sua condição econômica, elas tendem a comprar um carro, elas tendem a adotar outro meio de transporte. Então, é importante a gente investir em rede de mobilidade a pé para garantir que essas pessoas continuem, né, adotando o caminhar como uma forma de deslocamento. E voltando um pouco na questão das cidades compactas, né, se uma cidade caminhável, ela é, por excelência, uma cidade mais compacta também, onde esses deslocamentos são mais curtos, a gente também faz, então, com que todas as outras redes, né, de serviços, enfim, a rede de transporte público, água, esgoto, energia, elas sejam mais eficientes também, porque uma cidade mais compacta, né, que ocupe uma área menor de território, a gente vai concentrar os investimentos dessas outras redes numa área menor. Esse investimento vai ser mais eficiente e a gente vai gastar menos energia para manter essas outras várias redes nas nossas cidades. Também tem um estudo que mostra nos Estados Unidos, e agora conheço já alguns grupos que estão fazendo esse tipo de estudos aqui em cidades brasileiras, que mostram que investir em rede de mobilidade a pé, qualificar calçadas, intersecções e desenhar ruas mais completas, geram também uma melhoria de comércio local,
né? Quando a gente tem mais caminhando, quando a gente tem mais pessoas observando as vitrines, parando para tomar um café, na verdade, então a gente tem um mercado ali, consumidor, né, que está valorizando essas várias lojas e serviços que estão voltados para as calçadas. E os benefícios sociais, para mim, esse gráfico aqui ele já resume, eu acho que esse benefício já valeria a pena a gente investir em mobilidade a pé, porque ele diz o seguinte, que hoje o deslocamento a pé ele é, né, uma forma de transporte, e é a forma de transporte mais praticada no Brasil. Então, de todos os deslocamentos diários feitos no Brasil, mais de 30%, né, mais de um terço é feito exclusivamente a pé. Mas como a Paula comentou, a gente não tem essa proporção no espaço, né, ou nos investimentos públicos sendo feitos em mobilidade. Então, falar de investimento em mobilidade a pé é falar de investir a maioria das pessoas, porque se a gente ainda soma, né, esses deslocamentos exclusivamente a pé aos deslocamentos feitos em transporte público, a gente tem aí pelo menos 2/3, né, de todos os deslocamentos feitos pelo menos em parte a pé. Então, investir em mobilidade a pé é investir na maioria das pessoas. E quando a gente desenha as ruas mais acessíveis, elas vão ser então mais inclusivas, elas vão garantir o acesso à cidade, realmente, o acesso a todos os serviços da cidade, a todas as pessoas. O que a gente vê também é que as ruas, os espaços públicos, né, como eles são, enfim, a essência das cidades, quando eles são bem desenhados para as pessoas, quando são seguros e atraentes, eles permitem essa troca, né, esse engajamento das pessoas com o lugar onde elas moram. E, enfim, eu acho que esse sentimento, né, é essencial para a gente ter cidadãos mais engajados com os lugares em que eles vivem. Então, eu acho que uma cidade mais caminhável, ela proporciona essa troca, ela proporciona o reconhecimento da pessoa, né, como um cidadão, ali, através do andar, ele consegue encontrar o outro, né, parar, conversar com alguém, trocar, conhecer mesmo melhor as pessoas e o lugar em que elas vivem. Isso surte um efeito, né, no engajamento das pessoas. Além de que as ruas mais caminháveis são também mais seguras para as crianças, tem já vários estudos que mostram que o brincar e a prática da atividade física são extremamente benéficas para as crianças, para o desenvolvimento delas ao longo da vida. E é isso, eu acho que eu comentei antes, né, que as pessoas, elas atraem pessoas. Quando a gente tem gente caminhando na rua, isso acaba atraindo mais pessoas ainda a caminharem, porque esses olhos na rua, como diria a Jane Jacobs, eles, né, aumentam essa sensação de segurança nos espaços públicos. E por último, e eu gosto de deixar isso separado, é que, além de todos os benefícios do andar, a gente também pode trazer um pouco esses benefícios do tirar carros da rua, que, enfim, algumas cidades estão comprando, né, essa briga direta com os carros e realmente tirando espaço para eles, mas eu entendo que em muitas cidades isso ainda é uma dificuldade, né? Muitas cidades que ainda dependem muito do carro aqui no Brasil, mas quando a gente investe em mobilidade a pé, a gente então está fazendo com que essa escolha seja viável, né? Que a mobilidade a pé seja tão confortável, atraente, conveniente quanto os outros meios de transporte. Então a gente pode imaginar que alguns desses deslocamentos feitos de carro, né, vão deixar de existir. E com isso a gente vai ter mortes no trânsito, que ainda são, né, uma das maiores causas de morte em todo o mundo. Aqui a gente tem um gráfico que mostra um pouco o número de mortes no trânsito no Brasil, em relação à meta da ONU, então a gente precisa cortar pela metade, né, as mortes no trânsito. Lembrar que também essas mortes e esses acidentes de trânsito representam um gasto, não só para as pessoas e para as suas famílias, mas também, né, um gasto público, para a gente tratar de todas essas vítimas. E lembrar, aqui só uma pincelada, mas lembrar que também a gente tem que deixar de chamar isso de acidente, né? Todas essas mortes por atropelamentos e lesões, na verdade, elas poderiam ser prevenidas se a gente desenha ruas completas, se a gente privilegia, né, as pessoas no desenho das nossas
ruas. Então, aqui, na verdade, é um texto da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que fala que a gente tem que começar a chamar, né, esses acidentes do que eles realmente são, colisões, lesões e mortes no trânsito. Quando a gente também tira alguns carros das nossas ruas, a gente consegue diminuir a emissão de gases de efeito estufa e de outros poluentes. E então a gente vai ter cidades que são mais saudáveis também em termos de qualidade do ar. Né? A gente vai conseguir reduzir também várias mortes que são ligadas a essa poluição, né, como várias doenças respiratórias que apareceram, na verdade, naquele outro gráfico que eu mostrei antes. Enfim, lembrar que também a gente tem um gasto muito grande, né, com todo o terreno, com toda a área que a gente disponibiliza para os carros nas nossas cidades. E que quando a gente, né, no futuro, talvez em que a gente tenha menos carros, e eu acredito nisso, não acredito que os carros vão desaparecer, mas a gente vai ter menos carros, a gente vai poder destinar essas áreas de estacionamento, né, de garagens e de vias para outros usos nas cidades. Por último, só queria terminar deixando aqui um convite para vocês que estão assistindo aqui a palestra. Temos um projeto que chama Como Anda, que a Cidade Ativa faz em parceria com a Corrida Amiga e apoio do Instituto Clima e Sociedade. O Como Anda hoje ele é um ponto de encontro das organizações que trabalham em prol da mobilidade a pé, organizações que podem ser órgãos públicos, outras ONGs e coletivos, temos escritórios de arquitetura, de engenharia, temos pessoas da área da saúde, universidades e seus grupos de pesquisa, eles podem fazer parte desse projeto. Uma das coisas que a gente faz é, enfim, fortalecer a pauta, a gente ajuda a fortalecer também as organizações e articular essa rede de grupos. Só para deixar aqui para vocês duas coisas que temos no projeto, né, quem visitar hoje o site vai conseguir ver, é uma base de dados de legislação voltada para a mobilidade a pé, então esses vários elementos, por exemplo, que eu citei hoje aqui na apresentação, a gente tem uma planilha, né, que você pode visitar online para entender um pouco sobre como esses elementos aparecem nas leis e manuais de 5 municípios brasileiros. Hoje a gente está expandindo essa base de dados para outros municípios ainda, e esses grupos também, né, vocês que são interessados ou que contribuem já de alguma forma para a mobilidade a pé, podem participar dessa rede, respondendo um questionário, que é um formulário, contando um pouco sobre como vocês atuam em prol da mobilidade a pé. Esses dados alimentam aqui um gráfico interativo, através de alguns filtros, vocês conseguem, enfim, entender um pouco sobre as áreas de atuação desses grupos, a abordagem, onde esses grupos estão no Brasil, em que anos surgiram, e a gente entende que esse recurso aqui é muito bom para ajudar as pessoas a se conhecerem, a trocarem ideias. Temos histórias de grupos que se conheceram e que tinham projetos muito similares, né, em cidades diferentes. Então, a gente espera que isso realmente fortaleça a atuação de vocês aí na área da mobilidade a pé. Muito obrigada. Obrigada, Gabi e Paula, pelas ótimas palestras. Vamos passar agora, então, para a sessão de perguntas e respostas. A gente não está com tanto tempo, então eu tentei condensar algumas perguntas. Eu vou começar pela Paula. Uma rua que possui apenas um dos elementos apresentados, ela pode ser chamada de uma rua completa? E, além disso, esse conceito ele pode ser aplicado a assentamentos informais regularizados, né? Que a gente sabe que tem desenvolvimento mais orgânico e tem vias mais estreitas, enfim. Essa é a pergunta. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente pode voltar àquela questão da vocação da rua que eu expliquei anteriormente, né? Independente do tipo de rua que a gente está falando, seja uma rua residencial ou seja uma grande avenida, toda rua ela pode ser completa. A gente só precisa saber o que exatamente, que tipos de uso que ela está tendo, para a gente saber que elementos ela pode ter. Ela pode ter ser só um calçadão e ser uma rua completa? Sim, porque nesse caso, o uso que ela tem é prioritário para os pedestres. Pode ter um acesso local para os carros, mas ela está desempenhando a sua função
que é dedicada aos pedestres, então ela é uma rua completa. Agora, se uma rua precisa ter um acesso para um transporte coletivo de massa, então ela precisa ter um corredor de ônibus. Então não existe uma receita única de rua completa, mas a gente precisa analisar que tipo de uso que é preciso dar para aquela região, para aquela rua. E quanto aos assentamentos informais, a mesma coisa, né? A gente precisa, por exemplo, as comunidades no Rio de Janeiro, elas têm uma declividade muito alta, mas elas têm ruas onde as pessoas e os carros, eles costumam compartilhar o espaço. Então, se tem uma velocidade baixa para os carros, as pessoas podem continuar utilizando aquela rua para caminhar. Então, a gente pode prover uma infraestrutura para incentivar esses modos, o transporte a pé e o motorizado individual, para que eles convivam com segurança e conforto para as pessoas. Bom, eu vou fazer uma pergunta direcionada para a Gabriela. Em relação àquela foto que a Paula mostrou em Lisboa, né, que tinha um pedaço da calçada que era de pedra portuguesa e outro pedaço que era de concreto, né? Teve uma pergunta perguntando qual era aquele material, é uma calçada de concreto. Mas qual o desafio para a adequação das calçadas nas cidades? E se esses desafios são os mesmos para outros países e para o Brasil, né? Que a gente sabe que no Brasil a responsabilidade pela adequação das calçadas ela fica a cargo dos proprietários dos lotes. Vou passar a palavra para a Gabriela responder, então. Eu acho que essa questão da legislação, ela é crítica para a gente conseguir calçadas, enfim, uma rede mais acessível, porque é isso, né? Se cada um é responsável pelo seu trechinho de calçada, fica muito difícil compatibilizar um projeto, né, de uma calçada homogênea entre todos esses moradores ou proprietários de imóveis. Eu vejo da nossa pesquisa, principalmente do comando da legislação, a gente vê que isso é recorrente em vários municípios, e que é algo que precisa, ao meu ver, ser revisto, né, porque eu não acho justo que, enfim, que o asfalto, né, seja aí cuidado e tenha uma verba para ele destinado para a gente manter esse espaço do carro e dos outros veículos, né, de transporte coletivo, mas não para a calçada. Se o andar a pé é uma forma de transporte, então eu acho que ele merece, né, essa gestão e essa destinação de recursos, porque para mim isso é essencial para a gente garantir uma rede mais acessível, com certeza, principalmente em lugares onde a gente tem um relevo muito acidentado, né? Porque acho que exigir muito dos moradores, dos proprietários, que eles conversem entre si e consigam compatibilizar um projeto de calçada. Agora, outro também aspecto importante para falar de acessibilidade é reconhecer todos os agentes que atuam nas calçadas, né? Eu brinco que é um pouco um território de conflito a calçada, porque a gente tem as secretarias de trânsito e transporte, mas também tem o pessoal do meio ambiente, do verde, que cuida das árvores, das podas das árvores, a gente tem todas as concessionárias, né, com água, luz, telefonia, que também vão lá e fazem o seu remendo e mexem um pouco ali na sua infraestrutura. Então, eu acho que a gente precisa encontrar um lugar nos nossos municípios, um lugar, assim, em termos de governança, né, para trazer todos esses atores para que eles conversem e pactuem um projeto e uma forma de intervir nesse território. Bom, muito obrigada, então, Gabriela e Paula, pelo tempo. A gente vai chegando ao final da sessão de perguntas e respostas. Novamente, agradeço a todos que estiveram presentes assistindo esse primeiro seminário online sobre o que são ruas completas, os conceitos e os benefícios das ruas completas. Queria lembrar a todos que o próximo seminário online, Ruas Completas, vai acontecer no dia 23 de abril, nesse mesmo horário, e vai abordar o tema Como Financiar Ruas Completas. Vocês vão receber um link de inscrição para esse próximo seminário, logo após, quando a gente finalizar aqui essa sessão. Caso vocês tenham qualquer dúvidas ou sugestões, enfim, sobre o seminário, sobre o formato, por favor, enviem para o e-mail ruascompletas@wri.org. Esse seminário ele também vai estar disponível, gravado, disponível num link que vocês vão receber no e-mail. E é isso, eu desejo a todos uma ótima semana e espero encontrá-los de novo no dia 23 de abril. Obrigada por participarem. Como finaliza?